maldição da casa na Estrada 41. No final da década de 1990, uma família se mudou para uma casa isolada em um trecho pouco movimentado da Estrada 41, no interior da Pensilvânia. A casa era antiga, construída no final do século XIX, e havia sido palco de uma tragédia décadas antes. Um homem chamado Thomas Gallagher assassinou a esposa e os filhos antes de se enforcar no porão. Desde então, a propriedade passou por vários donos, mas ninguém ficava por muito tempo. A chegada. Os Miller, Mark, sua esposa Linda e seus 2 filhos, Jason e Emily, estavam animados com a nova casa. O preço estava bem abaixo do mercado, e apesar dos rumores, Mark não acreditava em superstições bobas. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, até que pequenos incidentes começaram a acontecer. Portas se fechavam sozinhas. Objetos sumiam e apareciam em lugares improváveis. Emily, a filha mais nova, dizia conversar com um homem triste no corredor do 2º andar. O casal achou que era apenas imaginação infantil. Uma noite, enquanto assistiam TV na sala, Jason, de 12 anos, desceu as escadas pálido e tremendo. Ele disse que ouviu alguém sussurrando em seu quarto. Mark subiu para investigar, mas não encontrou nada. No entanto, quando apagou a luz e virou as costas, o sussurro voltou. Um som baixo e rouco, como se alguém estivesse falando de dentro das paredes. A entidade se manifesta. As semanas seguintes foram um pesadelo. Passos eram ouvidos no corredor à noite, mesmo quando todos estavam dormindo. Risos fracos vinham do sótão, que sempre estava trancado. O telefone tocava, mas, ao atender, só se ouvia uma respiração pesada. Linda começou a ver sombras pelo canto do olho. Uma noite, ao verificar Emily, viu uma figura escura parada no pé da cama da filha. Quando piscou, a figura sumiu. O ponto de ruptura veio em uma noite chuvosa. Mark acordou com um som de arranhões vindos do porão. Pegou uma lanterna e desceu, encontrando as paredes cobertas de arranhões profundos, como se algo tivesse tentado sair de dentro delas. No dia seguinte, resolveram pesquisar mais sobre a casa. Descobriram os assassinatos cometidos por Thomas Gallagher, mas também algo pior. Registros antigos indicavam que, antes da família Gallagher, a casa havia sido usada para rituais ocultistas. O dia em que fugiram. Na última noite dos Miller na casa, Jason acordou gritando. Quando Mark e Linda chegaram ao quarto, encontraram o menino se debatendo, como se estivesse sendo segurado por algo invisível. Ele tinha marcas vermelhas no pescoço, como mãos pressionando sua pele. Emily chorava no canto, repetindo: "Ele quer que a gente fique. Ele quer que a gente fique." Foi o suficiente. Eles saíram no meio da noite e nunca mais voltaram. A casa permaneceu abandonada. Anos depois, um grupo de investigadores paranormais passou uma noite lá e capturou áudios de uma voz masculina sussurrando: "Eles voltam, sempre voltam." Ninguém sabe o que realmente vive naquela casa na Estrada 41, mas os Miller nunca esqueceram. A mulher no rancho Skinwalker. Meu nome é Emily Carter, e até hoje não sei explicar o que aconteceu comigo e com minha família em 2014. Meu marido, Josh, e eu nos mudamos para uma propriedade rural em Utah, perto do infame rancho Skinwalker. Compramos a casa a um preço ridiculamente baixo, algo que deveria ter nos alertado de imediato. Mas o lugar era lindo, vasto, com céu aberto e cercado de montanhas. Perfeito para criarmos nossa filha, Lily, de 6 anos. Os primeiros sinais. Já na primeira semana, percebemos que algo estava estranho. Animais selvagens, como coiotes e corvos, pareciam se reunir ao redor da nossa casa sem razão aparente. Eles nos observavam, imóveis. Uma noite, ouvimos barulhos nos estábulos.
Quando Josh foi verificar, encontrou todas as vacas amontoadas num canto, tremendo. Algo as assustara, mas não havia sinais de predadores. Certa madrugada, Lily acordou chorando. Ela dizia que havia uma mulher no quarto dela. Fui correndo, mas não vi nada. Ela estava bem aqui, mamãe. Falava comigo, mas a boca dela não se mexia. Nosso cachorro Duke começou a agir estranho. Ele se recusava a sair para o quintal à noite, rosnava para o nada e uivava como se estivesse sentindo algo maligno. A aparição. Na terceira semana, aconteceu algo que jamais esquecerei. Eu estava lavando louça e olhei pela janela. No campo, vi uma mulher alta, com um vestido branco, parada, olhando para a nossa casa. Mas o pior era seu rosto. Ele não estava certo. Seus olhos eram fundos demais. A boca parecia borrada, distorcida. Quando chamei Josh para olhar, ela havia desaparecido. Naquela noite, Lily voltou a gritar. Corri até o quarto e a encontrei escondida debaixo do cobertor. Mamãe, ela entrou aqui. Zrenia. Ela me disse para ir com ela. Tentei acalmá-la, mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era imaginação infantil. As coisas pioram. Os dias seguintes foram um pesadelo. As luzes piscavam sem explicação. O rádio ligava sozinho, tocando estática. Portas batiam de madrugada. Uma noite, Josh e eu acordamos com Duke latindo ferozmente. Quando olhei pela janela, vi pegadas no barro. Não eram humanas, pareciam mãos. Chamamos um especialista em fenômenos paranormais. Ele chegou com equipamentos e, ao ver o lugar, ficou pálido. Há algo aqui que não pertence a este mundo. Ele instalou câmeras e gravadores pela casa. À noite, captamos vozes murmurando em um idioma desconhecido. Uma das câmeras no quarto de Lily registrou algo aterrador. A porta do armário se abrindo sozinha e uma sombra surgindo. O clímax do terror. Numa noite fria de outubro, acordei com uma sensação terrível. Olhei para o lado e vi Josh paralisado, os olhos arregalados, a respiração acelerada. Quando tentei falar com ele, percebi o motivo do seu horror. A mulher estava de pé ao lado da cama, mas agora eu podia vê-la com clareza. Seu rosto era um borrão em movimento, como se fosse um reflexo distorcido na água. Seus olhos eram buracos negros, e sua mão estava apontando para Lily, que dormia ao nosso lado. Gritei, e no instante seguinte, ela desapareceu. A fuga. No dia seguinte, não pensamos duas vezes. Arrumamos nossas coisas e saímos dali para sempre. Antes de ir, dei uma última olhada para trás. No campo onde a mulher apareceu pela primeira vez, havia algo diferente. No chão, palavras estavam riscadas na terra. Não era para vocês estarem aqui. Desde então, nunca mais voltamos. Fizemos pesquisas e descobrimos que aquela terra era conhecida por aparições e fenômenos inexplicáveis há séculos. Algumas tribos indígenas evitavam aquela área, dizendo que era um lugar amaldiçoado por entidades sobrenaturais. Se tudo foi real ou fruto da nossa imaginação, eu nunca saberei. Mas até hoje, Lily, agora com 16 anos, ainda tem pesadelos com a mulher sem rosto. A Casa da Mulher de Branco. Tudo começou em 2003, quando a família Costa se mudou para uma casa antiga no interior de Minas Gerais. O lugar era espaçoso, com um grande quintal e árvores frutíferas, perfeito para os dois filhos pequenos do casal. No entanto, desde o primeiro dia, algo parecia errado. Assim que entraram, sentiram um cheiro forte de mofo e velas queimadas. Pensaram que era apenas o tempo que a casa ficou fechada. Mas o cheiro nunca desaparecia completamente. O primeiro a notar algo estranho foi o filho mais velho, Lucas, de 8 anos. Ele dizia ver uma mulher vestida de branco andando pelo quintal à noite. Os pais, achando que era fruto da imaginação,
não deram importância. Os primeiros sinais. Na segunda semana, a mãe, Adriana, começou a ouvir barulhos vindos do corredor de madrugada. Passos lentos, como se alguém estivesse descalço no assoalho de madeira. Certa noite, ao levantar para beber água, viu pelo reflexo da janela a silhueta de uma mulher parada no quintal, imóvel. Quando olhou diretamente, não havia ninguém. Os eventos começaram a se intensificar. Portas batiam sozinhas, o rádio ligava de madrugada e o cheiro de velas queimadas ficava cada vez mais forte nos quartos. Uma noite, enquanto assistiam TV, a luz piscou 3 vezes e a TV desligou sozinha. Quando voltaram a ligá-la, a tela estava distorcida e um sussurro baixo saía dos alto-falantes. Lucas começou a ficar assustado. Dizia que a mulher de branco vinha até a janela do seu quarto e ficava olhando para ele. O mais estranho é que sempre pela manhã, pegadas molhadas apareciam no chão do quarto, como se alguém tivesse entrado com os pés encharcados. O ataque. Certa noite, Adriana acordou sentindo-se sufocada. Abriu os olhos e viu a mulher de branco inclinada sobre ela, os olhos fundos, vazios, o rosto pálido. Quando tentou se mexer, não conseguia. A entidade sussurrou algo ininteligível e desapareceu. Na manhã seguinte, Adriana tinha marcas roxas no pescoço, como se tivesse sido estrangulada. Isso foi o suficiente para a família procurar ajuda. Chamaram um padre da região para benzer a casa. Durante o ritual, o padre ficou visivelmente desconfortável. Disse que sentiu uma presença muito forte e que, em determinado momento, viu uma sombra atravessando o corredor. A descoberta sombria. Após o ocorrido, um vizinho idoso revelou algo assustador. Há muitos anos, a casa pertenceu a uma mulher chamada Madalena, que foi abandonada pelo noivo no altar. Em desespero, se trancou no quarto e se enforcou. Desde então, dizia-se que seu espírito vagava pela propriedade. Após uma nova bênção e algumas mudanças dentro da casa, os fenômenos diminuíram, mas nunca cessaram completamente. Lucas cresceu e se mudou, mas até hoje se recusa a passar perto da casa. A família Costa deixou a residência 2 anos depois, mas a nova moradora, uma jovem que não acreditava em fantasmas, se mudou pouco tempo depois, alegando que alguém a observava enquanto dormia. A casa ainda está de pé. E, segundo moradores próximos, em algumas noites ainda se vê uma mulher de branco parada no quintal, olhando fixamente para dentro da casa. O caso do apartamento 310. Quando me mudei para aquele prédio antigo no centro da cidade, estava animado. O aluguel era barato. A localização era boa e, apesar do prédio parecer meio abandonado, não me importei. Era o apartamento 310, no 3º andar, e eu planejava ficar ali por um bom tempo. Mas minha estadia durou apenas 3 meses. Na primeira noite, tudo parecia normal, mas senti um leve incômodo, como se estivesse sendo observado. Pensei que fosse só paranoia por estar num lugar novo. Mas conforme os dias passavam, essa sensação se intensificava. Comecei a perceber coisas estranhas. O ar no meu quarto estava sempre mais frio do que no resto do apartamento. As lâmpadas piscavam sem motivo, e certos objetos pareciam mudar de lugar. Uma caneca que deixei na cozinha aparecia no banheiro. Minhas chaves sumiam e eram encontradas em lugares absurdos, como dentro da geladeira. Achei que estava ficando distraído. Certa noite, acordei com um barulho estranho. Era um sussurro vindo do corredor. Levantei e olhei pela fresta da porta, mas não vi nada. Fui até a sala e, quando me virei para voltar ao quarto, vi uma sombra passar pelo corredor. Meu coração gelou. A partir daí, as coisas pioraram. Comecei a ouvir passos no chão de madeira,
durante a madrugada. Mas o pior aconteceu numa noite chuvosa. Acordei com uma sensação horrível de sufocamento, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Eu tentava me mexer, mas meu corpo estava paralisado. Foi quando vi. No canto do quarto, uma figura escura estava ali, imóvel. Ela não tinha rosto, apenas uma silhueta deformada. Seus braços eram longos demais para um ser humano. Ela estava olhando para mim. Eu podia sentir. E então, num movimento rápido, ela avançou. Meu corpo reagiu no último segundo e consegui gritar. Quando acendi a luz, não havia nada, mas o cheiro de mofo e podridão ainda estava ali. No dia seguinte, fui falar com a síndica do prédio. Quando mencionei o número do meu apartamento, ela ficou pálida. Hesitou antes de me contar que ninguém morava ali por muito tempo. O último inquilino se jogou da janela. Antes dele, outra mulher morreu de causas desconhecidas dentro do apartamento. E antes disso, havia rumores de um homem que assassinou a própria família ali. Naquela mesma noite, enquanto arrumava minhas malas, ouvi um barulho na cozinha. Fui conferir e vi todas as portas dos armários abertas. A geladeira estava entreaberta e no espelho do corredor havia marcas de mãos sujas, como se alguém tivesse tentado sair dali. Eu saí naquela noite mesmo. Nem esperei amanhecer. Até hoje. Sonho com aquela sombra no canto do quarto.